porque precisamos mudar a nossa vida, segundo Mateus 6, 7 seguintes. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. A Vera falou assim: Vilas Boas, eu continuo rezando com você. Obrigado. Se você reza comigo a oração da família, obrigado, Vera, de colocar aí a tua participação nesse momento de fé do programa. O Evangelho do dia de hoje, manhã de terça-feira, 11 de março, vivemos um período de quaresma, que é um período de penitência. É um período de transformação da dor em amor. E muitas das vezes, a gente para a nossa vida. A Rúbia falou: Vilas Boas, eu também estou rezando com você. Obrigado, Rúbia. A gente para a nossa vida para prestar atenção no Evangelho do dia, que é um direcionamento espiritual. O que eu devo fazer, como que eu devo rezar, como deve ser o meu comportamento. Então Jesus hoje nos ensina a não ser como o hipócrita, que faz a sua oração na maior altura, para mostrar que a força da oração, não, você não precisa gritar, você não precisa fazer em voz alta, você não precisa fazer com carro de som, você não precisa fazer numa praça pública. Basta, como diz Jesus, você rezar o Pai Nosso. A oração que o próprio Cristo nos ensinou. E no Pai Nosso, eu sublinhei aqui do lado, quando a gente finaliza o Pai Nosso, diz a palavra: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Ontem eu estava assistindo uma entrevista do Frei Gilson no Pânico. E por que eu fui assistir a entrevista do Frei Gilson no Pânico? A matéria está aqui no YouTube, na nossa plataforma. Porque o Pânico da Jovem Pan, ele tem aquele jeito divertido de trazer uma informação séria. E para a gente falar, para a gente falar de Deus, não precisa estar carrancudo, não precisa estar de cara feia, não precisa estar jejuando com aquela cara assim, Não, nós podemos falar de Deus em todos os lugares. E eu queria entender qual é a versão Pânico
com o Frei Gilson para falar de Deus. E a entrevista foi maravilhosa. A entrevista foi maravilhosa, do Frei Gilson no Pânico. Se você não viu, vale a pena ver. Busca aqui no YouTube que você vai encontrar. Frei Gilson no Pânico. E em uma parte da entrevista, o Frei, ele falava exatamente o que eu sublinhei aqui. Ele falava assim, quando a gente reza o Pai Nosso, no finalzinho diz o seguinte: não nos deixeis cair em tentação. Esse é o segredo. Então a gente reza para que Deus aumente a nossa fé, para que a gente não caia em tentação. E nas palavras do Frei, na entrevista ao Pânico, ele dizia: a tentação vai chegar. E aí eu prestei atenção na fala dele. Ontem, no almoço, eu prestei muita atenção na fala dele. E hoje, em oração, nós estamos comentando a oração com a fala do Frei Gilson no Pânico. Por quê? Porque eu vou repetir a frase do Frei. A tentação vai chegar na sua vida. E como que chega a tentação na nossa vida? O encardido, ele dá um jeito de perturbar você. O encardido, ele vai dar um jeito de incomodar você, não tenha dúvida nenhuma, ele está aqui para isso, para tirar cada um de nós da direção espiritual, mudar nós de rota. E teve uma pergunta do Emílio do Pânico que foi interessante, que foi mais ou menos o seguinte: nós nascemos, é da natureza humana saber o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, é da nossa natureza. Só que esta tentação aí, a que Jesus se refere, é aquilo que nós vamos praticar, vamos fazer, mesmo sabendo que é errado. E aí, o encardido vai dar um motivo para você fazer isso. Você justifica. Mas é só uma vez, é só hoje. É porque egoisticamente, eu preciso ser feliz. Então não é só cair em tentação. Eu vou justificar a minha queda. Eu quero ainda convencer aos que estão do meu lado que eu tenho razão. Mesmo sabendo que eu fiz a coisa errada, eu vou justificar o meu erro. Pior ainda. Então, não nos deixeis cair em tentação, é um pedido que nós fazemos em nome de Jesus, que nos ensina a falar com o Pai, rezando a oração do Pai Nosso. Senhor, não nos deixeis cair em tentação e livra todos nós, livra cada um de nós, nos livra de todo o mal. Eu disse todo o mal. E muitas das vezes nós caímos em tentação, nós fazemos a coisa errada e ainda vamos querer justificar para os outros que nós estamos certos. Não, nós não estamos certos. A gente pode até errar, mas a gente tem consciência do nosso erro. E permanecer no erro, aí é uma burrice completa. Não? Então nós que permanecemos no erro, nós temos que reverter esse processo. Como que nós vamos reverter esse processo? Rezando a oração do Pai Nosso. Renovando a nossa fé todos os dias com o direcionamento espiritual. Lendo a nossa Bíblia, que tem resposta para tudo. É assim que a gente faz uma nova fase da nossa vida. É só uma perguntinha que vai mudar tudo isso. Você está disposto a seguir Jesus?
Responda para o seu eu. Você está disposto a viver uma vida em Cristo? Você tem que estar convicto disso. Porque o mundo e as tentações vão jogar pesado contra você, ou se vai. Isso porque na época de Cristo não tinha Instagram, hein? Então, o mundo vai jogar pesado, com todas as ferramentas que o encardido vai usar contra você. Até aquela, quando você olha para o quintal do seu vizinho e vê aquele carro novo assim maravilhoso, né? E o zoinho faz igual aquele desenho animado assim, ele cresce. Então muitas das vezes nós crescemos os olhos em cima de algo que não nos pertence. O outro lado é simples, nós precisamos entender e valorizar cada detalhe que Deus coloca na nossa vida. Senhor, me dê sabedoria para administrar a minha vida e muito especialmente para cuidar de tudo aquilo que você coloca na minha vida, porque muitas das vezes Deus coloca tantas coisas boas na nossa vida, Ele nos dá tantas oportunidades e eu passo por um descuidado aqui, eu não estou cuidando daquilo que Deus botou na minha vida. Isso começa pela minha família. Eu estou cuidando da minha família do jeito que eu preciso cuidar? Boa pergunta. Padaria Progresso apresentou a oração da família, o momento de fé do nosso programa. Nós voltaremos amanhã, 8 horas da manhã, com Miriam Souza. Amanhã o assunto é terapeuta holística. Amanhã a gente vê a nossa audiência como um todo e a gente conversa do ponto de vista da terapia holística. Eu te espero às 8 horas da manhã. Prazer ter você aqui em oração com a Padaria Progresso. Até amanhã. Tchau.